Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma noite aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no atendimento fraterno de apoio ao dependente químico, mas que também é uma noite de palestras, uma noite de estudos. E antes de nós iniciarmos a nossa palestra e também a nossa prece inicial, eu queria avisar a todos que nós estamos com um estudo do livro O que é o Espiritismo. Aí muitas pessoas me perguntaram: Wagner, esse estudo do que é Espiritismo é o mesmo estudo do Livro dos Espíritos? Não, nem é o mesmo ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, não é. O livro O que é Espiritismo, ele é um livro fininho, que inclusive Kardec, na época que ele escreveu o livro, ele fez tipo uma compilação, ele juntou uma explicação do que era a filosofia espírita, do que era o espiritismo, para que todas as pessoas entendessem antes de entrar no Pentateuco kardeciano, que são os 5 livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então ele lançou esse livro exatamente porque as pessoas compreendiam muito pouco o que era doutrina espírita. Então nós estamos iniciando um estudo que vai ser sempre às quartas-feiras, às 7 horas da noite. Então as pessoas chegando aqui 7 horas da noite, nós iniciamos o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo. O início do estudo vai ser um estudo primeiro falando sobre os precursores da doutrina espírita: Sócrates, Platão, Aristóteles, depois todos os outros, os fenômenos de Heidesville, falando sobre todas as reações mediúnicas e a reação do povo, e principalmente a reação da intelectualidade da época, né? As pessoas que faziam parte do meio acadêmico, como eles se surpreenderam com o espiritismo. Principalmente a gente vai iniciar um estudo sobre por que o espiritismo vingou no Brasil e não vingou em outros locais, né? Porque o Brasil virou a pátria do espiritismo, porque na realidade surgiu na França, mas aí depois, quando veio para o Brasil, tomou uma dimensão muito maior. Então tem toda uma explicação em relação a isso, e a gente vai falar sobre tudo isso, falando sobre os princípios da doutrina espírita, né, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, falar de cada coisa dessa, só que não profundamente. A gente vai dissolver o conteúdo doutrina espírita, que é o que o livro, que é o Espiritismo, faz, é exatamente dissolver o conteúdo e formar exatamente o interesse, estimular o interesse das pessoas, motivar as pessoas para estudar o que é o Espiritismo. Porque o que a gente vê muito são pessoas procurando nas casas espíritas com muito interesse sobre o espiritismo, mas vem muito mais pelos fenômenos, vem para o tratamento da água, pela água magnetizada ou fluidificada, como queiram chamar, vem para receber passe, vem para participar de uma palestra, mas entra aqui e sai daqui e diz: mas que palestra maravilhosa! Mas eu não entendi muito bem, porque não conhece bem espiritismo, então muitas vezes os conceitos ficam estranhos, né, ficam esquisitos. Então o que a gente vai tentar? Exatamente formar pessoas para começar a estudar profundamente o espiritismo. É esse o objetivo do nosso estudo do livro O que é o Espiritismo. Bom, mas sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece inicial e depois chamar o nosso palestrante da noite. Vamos fechar os olhos e vibrar positivamente e pedir aos nossos mentores da casa, ao nosso Senhor Jesus, que a tua moral, que é a moral do Cristo, e toda essa beleza e essa revelação que é o Espiritismo, seja da melhor forma explicada por nosso palestrante da noite, que vai falar sobre um tema maravilhoso, sobre a oração. E tudo isso é fantástico, porque nós vamos receber informações diferenciadas, informações benéficas para que nós consigamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Vamos lá, vamos chamar o nosso João Batista Sobrinho. Gente, muito boa noite. Quando a gente veio
pensar nesse tema, trabalhar esse tema que a gente vai trabalhar hoje, me surgiu a ideia de falar da paz. E quando me surgiu a ideia de falar da paz, eu não me lembro de onde veio essa frase. Talvez até alguém tenha criado ou soprado essa frase para mim, mas foi uma frase que eu achei muito legal, que diz assim: os homens querem a paz através da luta, mas pela paz não se briga, pela paz se labuta, né? Pela paz se trabalha, pela paz se constrói. E infelizmente a gente tem esse sentido, esse sentimento, enquanto pequenos que somos, de querer ganhar a paz através das guerras, querer ganhar a paz através do conflito, achar que a paz de um contingente armado é a verdadeira paz que a gente pode ter dentro de cada um de nós, quando não é. A paz de um contingente armado, ela simplesmente é uma paz forçada, é uma falsa guerra, ou é uma guerra silenciosa. E em vários momentos da nossa vida, em vários locais do mundo, pessoas se ergueram para trabalhar em favor da paz. E talvez uma das formas mais belas de se trabalhar em favor da paz seja orando. Então eu hoje trouxe um trabalho para vocês, inspirado e desejando falar sobre uma oração pela paz. E uma oração pela paz é um trabalho infinito, porque a cada dia que nós passamos, a cada dia que nós vivemos, nós precisamos mais buscar isso dentro de nós. Essa semana, lá na Casa Espírita que nós fazemos parte, lá no E4, nós tivemos a segunda-feira, o nosso dia de psicografia. E normalmente após essa psicografia, a gente sempre recebe uma orientação psicofonada de algum espírito trabalhador da casa. E essa semana nós tivemos, através de um dos médiuns da casa, nós tivemos a grata satisfação de receber uma oração pela paz, uma oração que fala sobre paz. E eu vou tomar a liberdade depois, Tiago e Vaguinho, de roubar a prece final e fazer essa oração como prece final. Vocês vão me desculpar, mas eu vou dar essa roubadinha aqui. Mas quando a gente fala oração, o que é que a gente entende por oração? Oração é formado por duas partes. Orar. Orar é, de conformidade com o dicionário, pedir com insistência e humildade. Implorar, rogar, suplicar. Ou seja, orar é o ato de suplicar, de implorar, de pedir, de se colocar humildemente de joelhos, ou como Jesus gostava de dizer, como as crianças, e pedir àquele que tem para nos dar. Mas oração tem a segunda parte, que é ação. E o que é ação? Ação é a disposição de agir. A ação é a atividade, energia, movimento. Então, oração significa agir em torno de um pedido. E na maioria das vezes, nós acreditamos, nós pensamos que basta a gente ficar orando a Deus, ou a espiritualidade, ou a Jesus, ou aos santos e anjos, e a quem quer que seja, e aquilo vai acontecer, aquilo vai aparecer em nossas vidas. E na maioria das vezes não aparece. Na maioria das vezes a gente ora, e aquela coisa não vem. Quer ver um exemplo bem simples e bem besta, que eu gosto muito de dar, porque é o exemplo que permeia nossas vidas. O camarada está desempregado, ou a pessoa está desempregada. Aí, todo dia de noite, vai fazer as preces dele e faz: Senhor, me arranja um emprego, Senhor, me arranja um emprego, Senhor, me arranja um emprego. Não saia de manhã não distribuindo currículo e correndo atrás para ver se o emprego chega. Não chega. O jovem quer passar no vestibular ou quer passar no concurso, aí ora todo dia: Senhor, faz com que eu passe naquele concurso, faz com que eu passe no vestibular. Não estude não, meu velho, para ver se você passa. Porque a oração, ela depende de duas coisas. É o ato de pedir, sim, mas é o ato de agir em benefício daquilo que a gente quer. Jesus já dizia: bate que a porta se abre, pede que você recebe, busca que você acha. Ou seja, é necessário que nós façamos a nossa parte para que a nossa oração seja atendida em qualquer aspecto de nossas vidas. Quando nós falamos sobre paz, a gente tem a ideia de que a paz sempre é belicosa.
para nós que somos ainda pouco entendedores da vida, a paz sempre é um armistício, é aquele período que está sem guerras. Mas não, se a gente for olhar a definição do dicionário da paz, paz é uma relação entre pessoas que não estão em conflito, acordo, concórdia, harmonia. Ou seja, paz é você não estar em conflito. Paz é você estar em concordância e em acordo com aquilo que você é, com aquilo que você vive e com as pessoas que estão ao seu redor. Isso é você estar em paz. E o oposto de paz é conflito. E o que é conflito? Conflito é uma profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Choque, enfrentamento. Então, sempre que existe discordância entre duas ou mais partes, ali existe um conflito. Existem conflitos armados, existem conflitos que vão às beiras da violência, existem conflitos que geram guerras, e existem conflitos que não tem nada a ver com isso que a gente imagina. Porque na maioria das vezes a gente sempre imagina que o conflito é externo. A gente sempre imagina que o conflito está fora de mim. É um conflito de duas torcidas de futebol, por exemplo. É um conflito de dois grupos de pessoas que não têm amizade. É um conflito de partidos, está muito em moda hoje, né, nessa época da eleição, os partidários estarem conflitando uns com os outros. É um conflito de religiões, porque existem religiões que se conflitam entre si, ou pelo menos pessoas religiosas que se conflitam entre si, porque as religiões não são ruins, desorientados e desequilibrados somos nós que fazemos parte dessas religiões, né? Conflitos entre nações é o que a gente mais vê por aí, mas a gente sempre pensa que o conflito ele só é externo, quando na verdade nós temos dentro de nós inúmeros e imensos conflitos internos. E esses conflitos internos, eu digo a vocês sem medo de errar, são muito mais difíceis de solucionar, muito mais trabalhosos para solucionar do que os conflitos externos. Porque os conflitos externos não mudam nossas vidas, não nos atinge tanto assim, talvez atinja o físico, talvez atinja a nossa casa, talvez o nosso emprego, mas os conflitos internos, os nossos conflitos íntimos, eles atingem a pessoa que nós somos. E atingindo a pessoa que nós somos, atingindo o nosso íntimo, atingindo nossos valores, nossas crenças, nossas vontades, esses conflitos vão nos atingir por completo e por um grande tempo. É o conflito do certo pelo errado. Quantas vezes nós, e eu digo isso sem medo de errar, porque estamos aqui em um trabalho de auxílio a dependentes químicos, como o Wagner também falou logo no começo, quantas vezes nós fizemos coisas que hoje nós percebemos que foi errado, e que na época nós achávamos que era certo. Quantas vezes nós tomamos escolhas nas nossas vidas que depois nos arrependemos, mas na época para a gente aquilo era o certo, porque a gente não queria se preocupar com o depois. Quantas vezes nós tomamos o querer ao invés do que a gente devia? A gente fez o que queria ao invés do que a gente devia. Quantas vezes nós agimos ao invés de pensarmos? E aí nesse processo de agir ao invés de pensar, de fazer o que eu quero ao invés do que eu devo, de fazer o que é errado ao invés do que é certo, vou criando uma série de conflitos dentro de mim. Uma série de conflitos que representam a luta entre a razão e a emoção. Quando a gente fala de dependência química, e eu sei que a gente pode falar com grande tranquilidade sobre a questão da dependência alcoólica, a pessoa que bebe, que tem a dependência alcoólica, ela vai fazer aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta, aquilo que ela acha certo, em detrimento de todo um processo familiar, em detrimento de todo um processo social, de todo um processo profissional. Ela vai alavancar uma série de problemas para a sua vida, atendendo aquela emoção que ela precisa atender naquele momento. A emoção desequilibrada que o leva a beber sem controle. A razão muitas vezes diz àquela pessoa que ela não deve fazer isso, mas a emoção às vezes é tão forte, a emoção às vezes é tão maior, que a gente simplesmente não escuta a razão e a gente simplesmente se entrega a essa emoção. E infelizmente no nosso nível, a grande maioria de nossas emoções são irracionais.
Falávamos agora no carro, quando a gente vinha conversando, que muitas vezes a gente se irrita a tal ponto, a gente perde o controle de si a tal ponto que faz uma besteira e depois se arrepende. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um dos Espíritos, eu não me lembro quem é, mas dizendo exatamente isso, que muitas vezes nós perdemos o controle, nos irritamos a tal ponto que depois, se nós olhássemos para nós, não nos reconheceríamos. Assumimos feições animalizadas. E isso também é um conflito. E isso também gera conflitos. Porque daqui a pouco, muitas vezes, nós vamos observar o que fizemos e vamos parar para pensar, poxa vida, e se eu não tivesse feito? Se eu tivesse me controlado, se eu não tivesse bebido, se eu não tivesse fumado, se eu não tivesse feito aquilo que eu fiz, se eu não tivesse tido aquele acesso de raiva, se eu não tivesse tido aquele acesso de angústia, se eu não tivesse me entregue às paixões carnais, às paixões sexuais daquela forma, como eu estaria agora? Quais consequências eu teria evitado? Porque normalmente, quando a gente entre a razão e a emoção, a gente escolhe a emoção, normalmente a gente cria para a gente consequências. São consequências que nós vamos ter que arcar com elas. O estudo psicológico, o estudo do cérebro humano, o estudo da mente, o estudo hipnológico, ele diz com muita tranquilidade e com muita sabedoria, a emoção, sempre que se conflitar uma emoção e a emoção ganha, porque a emoção ela é alimentada àquilo que Kardec chama, a partir da questão 900, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, de paixões. A emoção carrega a força das nossas paixões, carrega a força das nossas vontades, dos nossos desejos, da nossa raiva, da nossa tristeza, da nossa euforia, da nossa atração, dos nossos medos. E tudo isso desencadeia em nós consequências que vão gerar conflitos. Então, a partir desse momento, nós começamos a entender um pouco de por que nós carregamos tantos conflitos íntimos, de por que nós carregamos tantas dificuldades íntimas, porque muitas das vezes nós nos deixamos e ainda nos deixaremos por muitas vezes, gente, tenham certeza disso, nos deixaremos levar pelas nossas emoções e em detrimento daquilo que é a razão. Esses conflitos, essas consequências, eles têm campos de ação, vamos dizer assim. Não é uma consequência qualquer, não é um conflito qualquer. Ele vai se apresentar em nossa vida como uma série de situações ligadas a um determinado campo. Cada um de nós, como espírito imortal que é, cada um de nós ele vai perceber a ação desse conflito, a ação dessa briga entre a razão e a emoção, entre as necessidades e as vontades, entre o que eu quero e o que eu devo, a ação dos meus vícios sobre mim em um aspecto das nossas vidas. Por exemplo, o aspecto comportamental. O aspecto comportamental diz que, a partir do momento que eu estou dando vazão muito mais às minhas emoções desequilibradas, às minhas necessidades desequilibradas do que à minha razão, eu passo a mudar as minhas atitudes. Eu passo a alterar o meu comportamento. Eu passo a fazer coisas que eu não faria antes. Um exemplo muito simples e prático é aquele cidadão que, dependente químico, dependente de drogas ou coisas assim, ele passa a ser agressivo com as pessoas em casa se as pessoas não dão o dinheiro para ele comprar aquilo que ele quer. Em algum tempo e de conforme com o nível de emoção desequilibrada que ele tiver naquele momento ou naquele percorrer de momentos, ele, além da agressividade que ele apresenta, ele vai também começar a cometer pequenos delitos, pequenos furtos, tirar determinadas coisas de dentro de casa para poder revender, para poder atender às emoções desequilibradas que ele traz, para poder atender às emoções que geram neles aquela necessidade.
Esse processo é importante que nós saibamos, isso não é um processo errado em nossas vidas. Eu não estou aqui criticando nem colocando brasa em ninguém, estou falando simplesmente um estudo da lógica de como funciona o desequilíbrio de nossas emoções, gerando os nossos conflitos. Mas é um processo natural de quem se entrega a esses desejos. Isso não quer dizer que não tem volta, isso não quer dizer que não tem cura, tem sim. A depender da nossa força de vontade, do apoio que nós recebermos e do caminho que nós tomarmos a partir do momento que identificamos esse problema. A partir do momento que identificamos esse problema e escolhemos mudar de caminho, ali naquele momento inicia-se a nossa redenção. Independente de qual seja o nosso conflito, independente de qual seja o nosso problema, sexo, droga, violência, fofoca, bebida e qualquer coisa assim. Então nós temos essa oportunidade de tomar decisões para mudar as nossas vidas. Além do comportamental, existe o processo de alteração das nossas habilidades, das nossas capacidades. Por exemplo, há um tempo atrás, eu não sei, talvez façam uns 6 a 8 anos, talvez você se lembre melhor do que eu disso, houve um alpinista brasileiro que subiu o Monte Everest para poder chegar no final do pico, para ter a escalada concluída, e morreu de frio lá em cima, morreu na escalada. Não sei se vocês se lembram desse fato. Aquele camarada era um atleta, era saudável, ele era uma pessoa provavelmente equilibrada na vida, financeiramente, porque para fazer uma viagem dessa não é uma viagem barata, uma excursão dessa não é uma excursão barata, mas ele tinha um vício, ou um desequilíbrio, ou um desejo tão desequilibrado que poucas pessoas pararam para entender. Ele tinha o vício de completar aquilo ali. Ele tinha dentro dele a compulsão por fazer aquilo ali, porque por mais que o guia e os colegas dissessem, amigão, não dá agora, vamos depois, daqui a 2 dias passa essa tempestade, daqui a 2 dias normaliza esse processo, mas ele tinha aquela necessidade desequilibrada dentro dele de completar aquilo ali para provar que era o melhor, para provar que podia, para atender uma necessidade que ele criou para ele. Porque, na verdade, nenhum de nós nasce com necessidade de ir para o Monte Everest. A gente cria essa necessidade dentro da gente. Assim como também nenhum de nós nasce com necessidade de beber. Nenhum de nós nasce com necessidade de correr 160, 120, 140 quilômetros no carro. A gente cria esses comportamentos, a gente cria essas necessidades e tudo isso nos traz consequências. Então, quando a gente tem esse tipo de consequência, quando a gente tem esse tipo vamos dizer assim, de alteração das nossas habilidades, a gente não mede cautela com risco. Eu falei agora há pouco o caso de correr muito. Quando a gente faz autoescola, a gente aprende que o limite das vias brasileiras é 100 km por hora. Eu, inclusive, não entendo por que é que as fábricas de automóveis brasileiras, pelo menos, elas não trazem um limitador nos seus veículos para não passar de 100 km, porque se o limite é 100 km, para que eu vou querer um carro que vai a 300? Aí, quando a gente tem um carro que vai a 300, a gente se sente o Ayrton Senna, a gente se sente aquele cara que nasceu para pilotar e afunda o pé. Aí eu vejo, eu estou passando, eu estou andando a meus 100zinho na BR, e tem um cara que faz zoom, parece que eu estou parado, ele anda, corre que parece que eu estou parado. Aquilo ali gera naquele camarada, da primeira vez que ele fizer, gera um certo medo, mas gera uma certa adrenalina. E aquela adrenalina faz ele se sentir muito bem, porque os neurotransmissores começam a fazer ele se sentir bem com aquilo ali. Aí o que é que acontece? Ele gostou da sensação da adrenalina, aí ele quer de novo, aí ele corre de novo e corre mais. E cada vez que ele corre, mais adrenalina vai se formando dentro dele, ele vai se sentindo melhor e ele começa a se viciar naquele processo de correr muito. É assim que nascem as nossas dependências, é assim que nascem as nossas compulsões, é assim que nascem os nossos desequilíbrios. E nesse processo do camarada ficar viciado, um dia ele encontra um buraco no meio da pista, o pneu estoura, ele roda e desencarna. Simples assim, é consequência. Então a gente precisa entender que nossas atitudes, nossas escolhas, os conflitos internos que nós temos, as nossas emoções em desequilíbrio, nos trazem consequências comportamentais, de habilidade,
de crenças e valores. Crenças e valores é um negócio muito interessante. Vocês acreditam, vocês acham que na simplicidade da vida, alguém nasce, por exemplo, para roubar? Eu também não acredito. Eu não acho que alguém nasça para matar, por exemplo. Eu não acho que alguém nasça para enganar os outros. Eu acho que, claro, existem tendências do espírito, mas ele nasce para ter uma nova oportunidade. Ninguém diz assim, ó, Tiago, tu vai para lá e vai enganar os caras. Não, Tiago, tu vai para lá para melhorar, cara. Agora, se tu enganar, aí a consequência vai existir. Mas o que é que acontece? A gente chega na nossa encarnação e vai sendo criado com valores que papai, mamãe, vovô, vovó passaram para a gente. Uma vez eu escutei um negócio muito legal. O cara perguntou para o outro cidadão: em que ponto da sua vida, onde é que nasceu a educação do seu filho? Aí o cara disse, nasceu comigo, né, que eu dei a educação que eu recebi. Aí o cara disse, não, se você parar para observar, nasceu com a educação do seu tetravô, trisavô, que veio passando para todo mundo aqueles valores. E nesse processo, a gente recebe valores bons. Nenhum pai vai chegar para o filho e vai dizer assim, meu filho, eu quero que você seja ladrão quando crescer, eu quero que você vá ser viciado em droga quando crescer, eu quero que você vá ser alcoólatra quando crescer. Nenhum pai chega para o filho para dizer isso. Ou pelo menos não devia, né? Mas o que é que acontece? A gente vai experimentando as coisas da vida, e nesse processo de experimentar as coisas da vida, os nossos neurotransmissores vão funcionando, a gente vai gostando mais de alguma coisa, e pode acontecer, por exemplo, de meu pai não ter condição de me dar um tênis que eu quero. E aí o que é que eu faço? Eu quero aquele tênis, eu tenho que ter aquele tênis. Então ou eu vou trabalhar para conseguir, ou eu vou pegar o tênis de alguém, ou eu vou pegar alguma coisa de alguém para poder comprar meu tênis, para poder vender, para poder comprar meu tênis. Como trabalhar normalmente é a coisa mais difícil que a gente tem para fazer, as pessoas que não têm um valor, uma moral, uma questão de consciência fixa mais alta, faz o caminho mais fácil, e aí a gente começa a ter consequências dessas escolhas também, porque tudo isso são emoções, necessidades que nós criamos, que são geradas de emoções desequilibradas e que passam a nos atingir muito fortemente nas nossas vidas. Ninguém nasce para quebrar todos os valores morais da sociedade, mas muitas vezes os meus desejos, os meus desequilíbrios, os meus sentimentos em desarmonia vão me gerar conflitos que me fazem quebrar os valores morais da sociedade, e aí eu vou errar. Esse é o processo que gera esse tipo de quebra de valores, e muitas vezes esses conflitos também se apresentam nas nossas identidades. Em que sentido nas nossas identidades? Quando nós não gostamos da pessoa que somos, ou quando nós não gostamos da família em que nascemos, da cidade aonde vivemos, da religião em que nós somos criados, e aí nós vamos começar a lutar contra aquilo que a gente vivencia. Eu tenho acompanhado um jovem, e ele tem um caso muito interessante. Ele não se aceita como é. Por que ele não se aceita como é? Porque ele criou um valor de corpo ideal, beleza ideal, jeito de ser ideal para ele, e muitas vezes que é o que a sociedade passa para a gente, e aquilo ali faz com que ele, vendo aquilo durante todos os processos, todos os anos da vida dele, identificando que aquilo ali é o valor ideal, e ele não tem aqueles valores, faz com que ele não se aceite. Claro que não é só esse fato que gera isso, existem outros processos por trás, e esse foi o gatilho maior para despertar esse distúrbio psicológico nele. Mas aquilo ali é o gatilho que a sociedade nos dá. Por exemplo, a nossa juventude hoje, ela botou na cabeça que o corpo perfeito é aquele corpo sarado, malhado, magrinho, esguio e que de preferência sem pelo nenhum. A nossa juventude botou isso na cabeça. Eu digo a vocês uma coisa, meu corpinho com barriga, com tudo, é perfeito. Então eu acho que a gente tem que ter a consciência desses valores. Perfeito é o corpo que nós temos que funcione bem. Perfeito é aquilo que nós temos que nos atenda. Lá no Gênesis de Moisés,
capítulo 4, Deus, quando terminou de criar o mundo, disse assim: está tudo perfeito. E está tudo perfeito. E o Espiritismo nos ensina isso. Quando o Espiritismo nos ensina que não nasce nada, que não acontece nada que seja por acaso, que uma pessoa que nasce com defeito congênito é perfeito, que uma pessoa que nasce cega é perfeita, uma pessoa que nasce com problemas mentais é perfeita, porque é a necessidade daquela pessoa. Mas a sociedade não entende isso, e ela cria valores que a gente tem que ser barriga, tanquinho, sarada, trincado, os músculos desse tamanho e tal. É um Robocop. A gente tem que virar o Robocop para ser bonito hoje em dia. Eu prefiro ser feio. Mas esse é o processo, e aí a gente deixa de ser a gente. E aí esse jovem que eu tenho acompanhado não se aceita, porque os valores que foram passados para ele são outros. E aí a pessoa que é, por exemplo, feito eu, barrigudinho, se tiver algum mínimo complexo, o que eu não tenho, graças a Deus, eu sou inclusive, eu tenho uma autoestima muito grande, por sinal, né, Jaque? Então, se tiver um mínimo complexo, não se aceita, quer mudar. E aí a gente vê todos esses processos de procedimentos estéticos, cirurgia, negócio para enfiar aqui, para arrancar a gordura da barriga, que eu não sei, não, lipoaspiração, é todo um processo que vai mudar o físico da pessoa, quando a pessoa nasce perfeita para o que ela precisa. A gente precisa nascer, eu precisei nascer com essa carequinha para me aceitar, porque se de repente eu tivesse uma cabeleira feita do nosso irmãozinho ali, eu era pior do que eu sou hoje, e olha que eu não sou essas coisas todas não, viu? Então, dentro desse processo, a gente precisa entender que os nossos conflitos, eles se apresentam nos nossos comportamentos, habilidades, crenças e valores e nas nossas identidades. E tudo isso faz com que muitas vezes, quando a gente se permite se desequilibrar, quando a gente escolhe o caminho da emoção desequilibrada, daquela emoção irracional, nos traz uma série de consequências. E aí o que é que acontece com essas consequências? Muitas dessas consequências, aliás, eu vou dizer uma coisa de verdade para vocês: todas essas consequências nós não gostamos. Nós não gostamos das consequências porque normalmente, devido às nossas escolhas infelizes no passado, as nossas consequências também são infelizes. As nossas consequências também nos trazem dor, sofrimento, arrependimento, culpa, raiva, depressão, tristeza, angústia, revolta. Nos traz um bocado dessas coisas. E o que é que a gente faz? A gente, com vergonha ou com medo, esconde. A gente esconde. E aí, quanto mais a gente esconde, mais a gente gera distúrbio. Parece uma bola de neve. Quanto mais você esconde o problema, mais aquele problema volta. E quando ele volta maior. Aí você empurra para debaixo do tapete de novo. Aí ele volta e volta maior. Aí você empurra de novo. Aí ele volta maior, empurra de novo, volta maior. Isso cria um padrão que daqui a pouco explode na gente. E quando ele explode, aí ele explode como uma fobia, como uma depressão, como um vício, como uma dependência química. Ele explode de qualquer forma, porque o nosso organismo, cada um de uma forma, claro, mas ele escolhe uma maneira de que aquele nosso desequilíbrio, aquele nosso distúrbio, aquele nosso conflito vai aparecer na nossa vida. Algumas pessoas vão ter fobia de rato, fobia de barata, fobia de rã, fobia de sapo, tem gente que tem fobia até de buraco, vocês acreditam? Tem pessoas que têm fobia de buraco, se vê um buraco fica com medo. Outras pessoas têm a depressão, que Vaguinho e Dejan têm trabalhado muito bem nas lives que eles têm feito sobre a questão da depressão. A depressão é um processo, gente, psicoespiritual. A depressão, você não tem como dizer assim, essa depressão começou disso aqui. Não tem, porque é uma série de problemas em cima de problemas. É um padrão repetitivo que estoura um dia e a gente não percebe. E é muito grave, muito sério, muito profundo, mas tem saída. Todo poço tem saída, então a gente pode trabalhar para sair dele. Estoura como uma dependência, por exemplo. Muitas vezes o alcoólico, principalmente, ele tem problemas repetitivos, ele tem, ou até a pessoa que se vicia em drogas injetáveis, o fumo, por exemplo, ele tem problemas repetitivos. O padrão dele leva ele a querer ter um padrão de fuga, leva ele a querer fugir daquilo. E aí o que é que acontece? Para fugir, ele quer deixar a realidade de lado. Deixando a realidade de lado, ele vai beber até ficar ébrio,
ou se drogar e ficar numa nice por algum tempo. Só que quando o efeito daquilo passa, aí o problema está aqui ainda, o que é que acontece? Ele bebe de novo, ou fuma de novo, ou se pica de novo, para poder esquecer o problema, e o efeito continua, e aí vai a bolinha de neve aumentando cada vez mais, até que chega um momento que a pessoa não consegue aguentar, e aí acontecem duas coisas de uma forma básica. Ou o camarada encontra um caminho para se ajustar, ou ele encontra um caminho, seja num tratamento químico, num tratamento médico, num tratamento psicológico, num tratamento hipnoterápico, num tratamento espiritual, num tratamento religioso, ou ele encontra um caminho para se ajustar, ou ele busca uma saída da vida, porque ele não encontra mais, ele não aguenta mais. Infelizmente, quando chega no limite, ele tem essas duas saídas. E aí o que é que acontece? Ou ele entra num processo de autoajuda, num processo de crescimento íntimo, ou ele busca uma saída da vida e, infelizmente, muitas vezes as pessoas conseguem. Eu me lembrei agora de um fato muito interessante, para que vocês entendam como funciona o processo do padrão íntimo na gente e como uma coisa vai se somando à outra até que descarregue mais no futuro. Vou dar o exemplo de uma menina que aos 2, 3 anos vivenciou um processo muito difícil em casa, onde o pai, violento com a mãe e violento com ela, a mãe saiu de casa e a abandonou o pai, deixou ela com o pai, e ela aprendeu com aquele processo, e o pai continuou com aqueles processos de violência, que o pai dela, a pessoa que era para protegê-la, para dar carinho, a pessoa que era para cuidar dela, decepcionava ela a tal ponto que machucava ela. Essa foi a primeira vivência, vamos dizer assim, dessa criança, dessa moça. Mais tarde, quando ela tinha entre 7 e 8 anos, uma noite ela acorda com o tio dela na cama dela, fazendo carinhos estranhos, e esse tio termina violentando essa criança. Ou seja, outra pessoa, outro homem que ela gostava, tinha carinho, que confiava, que decepciona e machuca ela. Mais tarde, com 20 e poucos anos, essa jovem já com grandes distúrbios no sentido sexual, ela, por insistência de um namorado, viaja com esse cara, e esse cara termina fazendo sexo com ela, e ela, devido a toda a vivência de decepções, se arrepende daquele processo e conversa com ele e diz: o que é que a gente vai fazer agora? Eu não posso ficar assim. Ela diz: não, agora o problema é teu, te vira, e abandona a jovem. É um terceiro evento de decepção com homens. O que é que acontece? Quando essa criatura se casa, acha anos depois um jovem para se casar, ela tem uma depressão profunda a partir do momento que o cara busca ela sexualmente, que é natural, marido e mulher, é natural que eles queiram fazer sexo. Ela entra numa depressão profunda que vinha se arrastando há 9 anos. Então, para que a gente entenda como é o nosso processo de gerar nossos distúrbios, nossos conflitos, não é no primeiro nem no segundo, às vezes mas na maioria das vezes você tem todo um padrão que se cria, para que daquele padrão saia o conflito e a gente comece a sofrer. E no caso dela especificamente, o padrão saiu para uma depressão. Ela entregou-se a uma depressão, mas ela podia ter se entregue à bebida, ela podia ter se entregue às drogas, ela podia ter se entregue a qualquer tipo de comportamento viciante, porque no final todo esse processo é um comportamento viciante. Tudo isso é originário de sentimentos desequilibrados. Dentro de todo esse processo, o que é que a gente pode fazer para tentar auxiliar, sanar, trabalhar tudo isso de uma forma positiva, de uma forma equilibrada, de uma forma harmonizada? Aí eu digo a vocês, está aqui nessa casa ou em qualquer casa religiosa bem direcionada aquilo que a gente pode fazer. Oração, pedir, rogar, buscar, procurar, agir, correr atrás, movimentar, se trabalhar. Nesse processo nós temos aqui, nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos espíritas, nos trabalhos que a casa desenvolve, a fonte de equilíbrio pleno, a fonte de equilíbrio perfeito, para que a gente possa, primeiro,
reconhecer que nós temos desequilíbrios, reconhecer que nós temos distúrbios, que nós temos conflitos, que nós temos problemas. Ninguém se trata daquilo que não reconhece. Ninguém se ajuda se não reconhece o seu erro. Então nós precisamos, primeiro de tudo, reconhecer que temos aquele problema, reconhecer que temos aquele erro. O segundo, buscar tratamento. Buscar tratamento, porque buscando o tratamento, vou falar na casa espírita porque a gente está na casa espírita, mas buscando o tratamento espiritual, o que é que ele traz para mim? Ele me traz um passe, ele me traz palestras, ele me traz estudos, ele me traz um atendimento fraterno, ele me traz um trabalho de fluidoterapia, ele me traz fontes de força, de energia, de apoio para que eu não precise enfrentar isso sozinho. Porque o grande problema das nossas vidas é quando nós decidimos enfrentar os nossos problemas sozinhos. Sozinhos nós somos fracos, sozinhos nós somos impotentes, mas quando Jesus, a casa, os amigos espirituais, os amigos carnais, o tratamento, a terapia está junto conosco, nós buscamos harmonizar o nosso íntimo. E harmonizando o nosso íntimo nós temos paz. Harmonizando o nosso íntimo nós temos a paz que a gente estava orando por ela no começo, a oração pela paz. A paz que nós podemos ter no nosso nível hoje em dia, não é a paz de Jesus, não é a paz de um espírito puro, não é a paz de um Francisco de Assis, não é a paz nem de uma Madre Teresa, nem de um Chico Xavier, mas nós podemos ter a paz que nós, no nosso nível pequenininho que somos, comedorzinho de arroz com feijão, que a gente pode ter. Quando nós, por exemplo, já não tivermos conflitos externos e pouquíssimos internos, nós já estamos em paz. Você já parou para pensar que de repente a paz para a gente no nosso nível é não arranjar confusão com ninguém, é não fazer mal a ninguém para não ter retorno para a gente, é não desejar o mal a ninguém porque alguém pode desejar o mal para mim, é tentar fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim ao outro. Jesus deu a resposta, ele deu o caminho, deu a receita para a gente há 2000 anos. Fazendo isso, a gente encontra a nossa paz. O Buda, há aproximadamente 2.500 anos talvez, mais ou menos isso, ele disse que o caminho é o do meio. Porque o caminho do meio é ótimo. O caminho do meio é aquele que nem eu sou um malfeitor completo, um desequilibrado completo, nem eu sou santo. Eu simplesmente sou gente aqui no meio. Enquanto eu conseguir manter esse caminho do meio, eu estou equilibrado. Enquanto eu conseguir, eu fiz uma besteira agora, tá beleza, mas eu volto, aí eu faço aqui uma coisa melhorzinha, aí compensa, mas aí deixei de fazer uma coisa melhorzinha, fiquei aqui um tempinho, daqui a pouco dei uma caída, fiz outra besteira, mas volto, me arrependi, agora eu vou fazer uma coisinha melhor e vou trabalhando nesse processo, permanecendo aqui no caminho do meio. Eu estou buscando a minha paz, eu estou trabalhando pela minha paz. E o que é esse caminho do meio? Esse caminho do meio é evitar as consequências desastrosas das minhas emoções desequilibradas. Se eu sei que eu tenho tendência a consumir drogas, a consumir bebidas, a ter comportamentos violentos, a ter comportamentos desregrados, a me perder na prática sexual, que eu tenha força suficiente nesse processo de ajuda que eu tenho na casa espírita para evitar exatamente isso. Hoje pela manhã eu passava uma mensagem para um companheiro que eu estou acompanhando. E é muito interessante, inclusive essa palestra tem muito para ele, porque ele é dependente químico. E na semana passada eu tinha feito uma conversa com ele, tido uma conversa com ele, e falei na boa, porque na verdade eu sou muito transparente em tudo que eu faço. Então eu disse para ele, bicho, tu tá sendo um cara legal até aqui, tá sendo um cara homem mesmo até aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos assumir um compromisso, eu e você. Aí ele diz, diga, eu digo, fique até quinta-feira sem consumir. Fica até quinta-feira sem consumir, eu quero ver se você consegue isso. Aí ele fez, mas é difícil. Eu digo, como é que você quer assumir seus sonhos? Como é que você quer se formar na sua faculdade? Como é que você quer fazer a sua vida sem sacrifícios? A vida é formada de sacrifícios, amiga. A gente tem que resistir, a gente tem que correr atrás. Você não quer não? Olha, tu tem uma esposa, tu tem um irmão, tu tem uma mãe, todo mundo preocupado contigo, todo mundo te amando, te trazendo para o tratamento, te ajudando, correndo atrás, e você não quer fazer a sua parte? Aí ele parou e disse, eu vou fazer. Eu digo, ótimo. Quando foi hoje, eu recebi
para ele isso é maravilhoso, desde domingo que ele não está consumindo. Então para ele isso é muito bom, porque são o quê? 4 dias, né? 4 dias já sem, pô. Então para uma pessoa que consumia muito por dia, isso é muito bom. E mostra o quê? Mostra o empenho dele no processo. Mostra a vontade dele de vencer aquele desejo desequilibrado, de vencer aquela sintonia desequilibrada que ele está. E eu tenho certeza, hoje eu falava com ele mais cedo, dizendo, continua assim, meu filho, um dia de cada vez. Não é nada mais do que isso, é um dia de cada vez. É o que a gente precisa para vencer o nosso desequilíbrio. É o que a gente precisa para vencer a nossa desarmonia. Eu preciso hoje estar bem. Amanhã eu vejo. Amanhã é outro dia, está tudo certo. E a gente vai conseguir com a ajuda da espiritualidade. Agora, eu sozinho, João sozinho, pode fazer alguma coisa? Pode não. João sozinho não pode fazer quase nada. Mas quando a espiritualidade percebe que João está se esforçando, o que é que ela faz? Ela apoia, ela ampara, ela dá energia, ela aplica passe, ela muda o pensamento, ela faz chegar alguém para conversar comigo, ela faz alguém ligar para mim quando eu tiver com aquela vontade, ela muda a minha sintonia de qualquer forma e me ajuda a vencer. Além disso, quando eu estou realmente empenhado na minha transformação, eu venho para reuniões de estudo, eu venho para reuniões de palestra, eu participo dos trabalhos do centro, eu ocupo a minha mente, porque a mente ocupada é muito mais produtiva do que a mente desocupada. A mente ocupada, ela não está ociosa, a mente ociosa, ela busca prazeres, e esse tipo de sentimento descontrolado gera prazeres, então a gente evita isso, e a gente vai trabalhar naquilo que a gente pode se transformar para melhor. Então esse é o caminho, muitas vezes, para que a gente possa buscar o equilíbrio, para que a gente possa entender a situação, a gente precisa fazer uma autoavaliação, a gente precisa fazer uma autoanálise e fazer pequenas perguntas, ou se não quiser, pode pegar uma folha de caderno em casa. Eu passo muito isso para algumas pessoas que a gente acompanha. Pega uma folha de caderno em casa e coloca uma lista dos seus defeitos. Vai aparecer uns 10 ou 12 ou 15 ou 20, então lá, a lista dos defeitos. Normalmente eu mando fazer uma das qualidades também, mas vamos esquecer das qualidades, vamos falar só dos defeitos hoje. Hoje eu estou tão malzinho, né? Então vamos falando só dos defeitos. E aí o que é que acontece? Nessa lista, observando cada um deles, você faz a primeira pergunta: por que é que eu faço isso? Se isso me faz mal. E aí você se responde. Um exemplo: um dos meus defeitos, eu bebo. Por que é que eu bebo, se isso me faz mal? Resposta: eu bebo porque isso me ajuda a enfrentar os meus problemas. A minha resposta racionalmente seria essa. Aí eu posso perguntar: isso realmente me ajuda a enfrentar os meus problemas ou me traz outra situação? Aí se eu for parar de racionalizar e for responder com a verdade, eu digo: não, isso me ajuda a fugir dos meus problemas. E aí eu posso fazer uma terceira pergunta: fugir dos meus problemas é a melhor opção? Aí se eu for racionalizar, eu ainda digo assim: porque aí eu não tenho que enfrentá-los, aí eu entro no loop, né? Eu entro no ciclo vicioso. Mas se eu for parar para falar a verdade, eu digo: não, porque fugindo dos meus problemas eu nunca vou resolvê-los. E aí você pode fazer isso com cada um dos defeitos que a gente elencar, com cada um dos defeitos que a gente observar. E ainda tem uma última pergunta que a gente pode fazer, depois que a gente identificar. A Gestalt chama isso de encarar-se, né? De encarar a si próprio. O pessoal que trabalha com Gestalt faz muito isso, de encarar o defeito, de encarar o problema, perguntar e conversar com o problema face a face. Quando terminar esse processo, a gente pode simplesmente chegar e perguntar assim: e o que é que eu posso fazer para deixar de fazer isso? O que é que eu posso fazer para não fazer mais isso, para mudar essa situação? E aí a gente vai e se responde. Cada um de nós vai ter suas limitações, seus defeitos, seus vícios, suas fraquezas, suas compulsões, e cada um de nós vai ter as respostas que achar que deve dar. Muitas vezes a gente tem, eu digo muito isso para mim, tá? É uma questão minha, cada um tem a sua observação. Eu digo que eu conheço todos os meus defeitos. Uns eu já mudei,
Outros eu luto para mudar e outros eu nem tento. Simplesmente isso. Agora, isso é ruim para mim? Não. Porque enquanto eu estiver lutando para mudar, eu estou também fazendo outra coisa em paralelo que para mim é muito bom. Ao invés de me preocupar com os meus defeitos, eu me preocupo com as minhas qualidades. E aí eu começo a fazer coisas que vão me dar mais qualidades. Eu começo a fazer coisas que vão me dar mais oportunidades boas, que vão ocupar meu tempo de uma forma produtiva, de uma forma boa, de uma forma coerente. Porque quanto mais eu ocupar meu tempo com coisas boas, menos tempo eu tenho com os meus defeitos. E eu digo isso sempre lá no centro. Eu digo isso de uma forma tranquila, porque é o que eu vivo. Quanto mais eu ocupo a minha vida com coisas boas, com coisas produtivas, com trabalhos sérios, com trabalhos religiosos, com trabalhos espíritas, com trabalho de ajudar as pessoas, menos tempo eu tenho para os meus defeitos. E isso para mim é bom, porque me leva a não errar. Então, quando eu digo que ocupar a mente é uma coisa produtiva, é nesse sentido. Que nós ocupamos a mente a tal forma que a gente não tenha tempo de fazer besteira, de fazer bobagem. Ocupar as mãos, ocupar a mente, ocupar os pés, se ocupar de trabalhos positivos, para que a gente possa sim fazer a diferença no mundo. Ora, ação, busca que vem, pede que chega, bate que a porta abre, roga aos céus, mas faz a tua parte. Porque se a gente não fizer a nossa parte, não funfa. Não vai, não adianta. A gente precisa fazer a nossa parte. Tem gente que chega lá no consultório achando que o consultório vai fazer milagre. Não faz. Se não tiver o sacrifício de cada um, se não tiver o esforço de cada um, você não faz. Não adianta. A gente precisa se esforçar para dar o melhor da gente, para transformar as nossas vidas, para que a gente possa crescer. Não crescer financeiramente, se for financeiramente ótimo, mas crescer como pessoa. E crescer como pessoa não quer dizer assim, eliminar todos os meus vícios em uma única encarnação. Não. Crescer como pessoa significa não me deixar levar pelos meus vícios. Para nós que somos pequenos, já é um grande passo. Já é um passo imenso a gente não se entregar às nossas emoções desequilibradas. Quando a gente consegue fazer isso, para nós já é um grande passo. E a melhor maneira de fazer isso, gente, é fazer um pouquinho de cada vez. Como é um pouquinho de cada vez, João? É o seguinte: vamos dizer que o cara seja fumante compulsivo. E ele fume 30 cigarros num dia. Mas ele já contou, ele fuma 30 cigarros num dia. Esse cara não vai parar de fumar os 30 cigarros de uma vez. Não adianta, ele não vai parar de fumar os 30 cigarros de uma vez. Então o que é que ele pode fazer? Ele pode botar para ele mesmo objetivos possíveis. Porque um objetivo impossível é ele parar de fumar. É impossível. Mas ele pode botar um objetivo possível para ele. E ele pode dizer assim: essa semana eu só vou fumar 25 cigarros por dia. Ao invés de 30, 25. E ele pode fazer isso como? Ele abre a carteirinha e deixa só os 25 dentro. E ele vai fumando só aqueles que tem lá. E se um dia ele consegue fazer isso, é uma vitória para ele. No segundo dia, outra vitória. Quando ele termina uma semana fumando só 25, de pequenas vitórias ele conseguiu uma grande vitória. Ele já eliminou cerca de 15% do vício dele. Aí o que é que ele faz? Nessa próxima semana, eu só vou fumar 20 cigarros por dia. E aí ele passa mais uma semana, deixa só os 20 na carteira. Vou fumar só os 20 e fumo os 20. Aí o que é que acontece? É uma questão psicológica, gente. A mente da gente é fantástica. Aí o que é que acontece? Ele sabe que só tem 20 cigarros na carteira. Ao invés de fumar um de meia em meia hora, que ele fumava, ele vai passar a fumar um de hora em hora, que é para render mais. Para chegar no final do dia já com cigarro. E aí ele fuma, passa mais uma semana. São mais pequenas vitórias que no final são uma grande vitória para ele. E assim ele faz. Se ele tiver força de vontade suficiente, em 1 mês e meio, 2 meses, ele para de fumar. De pequenas vitórias, ele fez uma grande vitória na vida dele. Mas se ele não se esforça, se ele não trabalha a sua parte da sua força de vontade,
ele não consegue alterar a sua vida. Então, quando a gente quiser se transformar, quando a gente quiser crescer na nossa posição de pessoas, vamos fazer isso lentamente, com pequenas vitórias todos os dias. Não adianta a nós buscarmos grandes vitórias que nós não temos forças para isso ainda. Nós não temos condições. Quer ver um negócio bem legal? Eu acho que todo mundo aqui, não precisa responder não, mas eu vou só dizer e vocês vão concordar mentalmente ou não. Todo mundo aqui já começou um regime e não conseguiu terminar. Eu tenho quase certeza que todo mundo já passou por essa situação, eu mesmo já passei. O que é que acontece? A gente chega numa balança, eu subo numa balança e eu vejo lá 109 quilos, eu digo, ai que legal, quanta carne, 109 quilos, beleza. Aí o que é que acontece? Eu digo, eu quero chegar em 80, não chego, não dá, não consigo. Não tem quem faça o cara perder 30, 40 quilos de uma vez só. Agora, se com 109 eu disser assim, eu quero chegar em 107. Em uma semana você perde 2 quilos, tranquilinho. Não tem esforço para você perder 2 quilos. Basta mudar a alimentação. Basta deixar de comer o macarrão de meio-dia e passar a comer só salada. Você perde 2 quilos tranquilo. Aí você se animou. Porra, cheguei em 107, que legal. Vou para o próximo, 105. Aí você, ao invés de comer só de cortar só o macarrão, você tira o refrigerante, você já perdeu mais 2 quilos nessa brincadeira. Aí você se anima, pô, perdi 4 quilos, que legal. Vou para 103 agora. E você vai assim, nessa brincadeirinha, você vai mudando a sua vida lentamente. Agora não pense que eu estou falando isso e eu sigo não, porque eu também sou safado. Mas é o caminho que a gente precisa fazer. Para vocês terem uma ideia de como eu já fiz, assim, eu fiz e fui safado porque eu voltei. Eu já perdi 16 quilos em uma época de regime, perdendo assim, gradativamente. Só que eu mantive fazendo exercício. Há uns 3 anos atrás eu parei de fazer exercício, eu simplesmente parei de correr. E aí voltou tudo. Pronto. Porque quando você chega num patamar que você quer, é só manter. Não é difícil. Mas se você para o exercício e você continua comendo feito um lobo, aí não tem bom, né? Não tem mágica nesse processo. Não ria não, que é verdade, homem. Mas é isso aí, gente. A gente precisa vencer pequenos objetivos, chegar com pequenos objetivos. A transformação nossa, em qualquer aspecto da nossa vida, vem nesse processo. Vencer pequenos objetivos de uma vez. E para que a gente possa finalizar aqui, eu vou pedir licença a Vaguinho para fazer a prece final. E a prece final, eu vou ler uma prece, na verdade, uma mensagem que foi dada no nosso grupo espírita na noite dessa segunda-feira, dia 15, e recebida psicofonicamente através de um dos nossos médiuns, e que fala sobre a paz. Então eu achei legal terminar essa conversa que eu falei tanto de conflito íntimo e de paz íntima, com essa mensagem que fala sobre a paz. E ela diz o seguinte: paz seja nessa casa, paz em vossos corações, hoje e sempre. Paz em vossos pensamentos, para que possam transmitir a todos aqueles que aqui aportarem, na carne ou fora dela, esse singelo, mas magnífico sentimento de paz. A paz que deve ser construída, a paz que deve ser conquistada, a paz que não pode ser obtida e nem pode ser ganhada. A paz que transforma o ser e o seu redor. A paz que faz a pessoa se transformar para melhor. Essa paz que tantos buscamos, mas parece escapar de nós, por mais que procurem distante, está aí, dentro de vós. A paz do amor fraterno, a paz do amor filial, a paz do amor materno, a paz e a paz sem igual, que nos entrega Jesus, o Cordeiro, o ungido, o escolhido de Deus, nos ensina a nós e ao mundo inteiro, a todos os irmãos seus, a paz bendita e abençoada que vem do alto para vós, a paz sentida, silenciada no coração de cada um de nós, a paz que não se transforma, a paz que não se entrega, a paz que não se dá, mas a paz que também não se nega, é conquista íntima do ser,
é criação individual. É um novo amanhecer, é um pensar diferente, mesmo sendo igual. É a visão de um futuro agora. É pensar no irmão de outrora como se tivesse presente. A paz não se fala, a paz somente se sente. E que essa paz possa estar com vocês, meus irmãos, hoje, amanhã e depois, em todos os tempos da lida. Acompanhe a todos vocês, trabalhadores da vida. O Cristo está convosco, os amigos desencarnados também. Agradeçamos ao irmão mais velho e ao Pai, bendigamos. Amém. Bom, gente, com isso nós damos por encerrado uma prece como essa. Não precisa mais de prece nenhuma, né? Então nós já fizemos a nossa prece. Vamos agradecer ao nosso João Sobrinho por tudo, por essa belíssima palestra que nos orienta tanto, nos dá tanta informação e tantas dicas de como nós devemos viver no nosso dia a dia. Então, estamos encerrados hoje. Nós temos o nosso passe magnético. Então, se as pessoas que querem tomar o passe, é só fazer a filinha aqui e logo depois podem pegar a aguinha fluidificada e tomar, tá certo? O copinho, porque isso ajuda muito depois do passe, tá certo? É um trabalho terapêutico bem interessante que a gente consegue realmente absorver essa energia, esse fluido universal. Ok? Então, um abraço a todos, muito obrigado.